E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje nós encontramos uma humanidade quase totalmente corrompida. Vemos no verso 6 que Deus chega a se arrepender de ter feito o homem. Em meio à escuridão deste contexto, um homem chamado Noé encontra graça diante de Deus. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje rapidamente. Então vem comigo, puxa uma... Acho que nem precisa puxar uma cadeira, vai ser tão rapidinho que você nem vai cansar, tá bom? Então vem comigo e vamos falar de Bíblia. Quando a corrupção cresce, a graça de Deus se revela. O verso 5 é o clímax dessa narrativa. Viu o Senhor que a maldade do homem tinha aumentado na terra. Observe que Deus não condena apenas as nações. A sequência do texto diz: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente más. Essa é uma das descrições mais profundas da doutrina do pecado. A corrupção é interna antes de ser externa, é constante e coletiva. A violência, a maldade e a injustiça que aparecem na sociedade são consequências de um coração distante de Deus. Se por um lado eu tenho uma doença que é como o pecado atingindo as partes mais internas de mim, eu preciso que o tratamento tenha o seu foco também no meu interior, naquilo que é íntimo no meu coração. Dito isso, nós temos a frase que toda transformação verdadeira começa no coração. Não basta mudar comportamentos, é preciso que Deus transforme o interior. Esse é o texto mais emocionante da Bíblia. Quando diz Deus arrependeu-se, não significa que ele errou. É uma linguagem humana para revelar algo extraordinário. O pecado afeta o coração de Deus. O Criador olha para a sua criação e vê aquilo que ela se tornou. Isso mostra que Deus não é indiferente. Ele ama a sua criação, mas odeia aquilo que o pecado produz nela. Esse talvez seja o ponto mais bonito do texto. Depois de 7 versículos falando sobre o pecado, o versículo 8 começa com uma palavra decisiva. Porém, você que tem acompanhado comigo os vídeos nesse canal, se acostume com os poréns da Bíblia, porque servimos um Deus que muda cenários. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Observe primeiro que o versículo não diz que Noé era justo, mas começa dizendo que ele encontrou graça no Senhor. Só depois, no versículo 9, a sua justiça é apresentada. Isso ensina um princípio importante que nós precisamos entender. A graça vem antes da obediência. Noé não conquistou o favor de Deus, ele respondeu pela fé ao favor que Deus lhe concedeu. Essa mesma lógica aparece no Novo Testamento, quando a Bíblia nos diz que somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observe que nós somos salvos pela graça e depois chamados para viver em fé naquele que nos salvou e sermos obedientes a ele. Vivemos em uma cultura que também enfrenta crises morais, violência, injustiça e afastamento de Deus. Mas Gênesis 6 nos mostra que Deus continua vendo tudo. Deus continua se entristecendo com o pecado, gente. Deus continua oferecendo graça e Deus continua procurando pessoas que andem com Ele. A pergunta que o texto deixa para nós é que quando Deus olha para nossa geração, Ele encontra pessoas que ainda vivem pela graça. Depois de mais de 4.300 anos, nós vivemos em uma geração que luta e está em conflito constante contra a corrupção também. Então, permanecemos firmes e orando, porque de uma coisa nós temos certeza, irmãos: pela graça e somente por ela nós fomos salvos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, não vai dar mole, hein? Pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Deus te abençoe.